Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. E hoje nós temos mais uma vez a visita do professor Evaldo. Tudo bom, professor? Tudo bom, professor Robson? É isso aí, mais uma visita sua, não é isso? Para falar de alguém que o senhor sempre fala. De quem? Gilberto Freire. E hoje, para falar sobre o livro Sobrados e Mucambos. Como há na tela, nós temos aqui a aula de hoje. Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos. O professor Evaldo Gomes, né, vai explicar já já por que esse título, Sobrados e Mucambos. O que é isso? Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos aqui uma divisória, porque nós estamos seguindo o quê? Os protocolos contra a Covid-19. E você aí, estudante, também se preserve, tá certo? E outra coisa, um abraço a todos vocês. Professor Evaldo, mandar um abraço para a sua escola, não é isso? Um abraço aí para os meus alunos da escola Herém João Pessoa Guerra, lá em Igaraçu, e da escola Zumira de Paula, em Jardim Paulista Baixo. E também mando um abraço para a nossa professora, intérprete de Libras, Roberta Silveira, e para Ana Macário do Som. Muito obrigado, professoras. Então é isso aí, professor. Vamos lá, Sobrados e Mucambos. O que é? O que são Sobrados e Mucambos? O que é? Antes de tudo, a gente precisa saber que Sobrados e Mucambos é o nome de um livro escrito por Gilberto Freire em 1936, que retrata a decadência do patriarcalismo do Brasil rural ocorrido no século XIX. Esse livro é a continuação do livro Casa Grande e Senzala, que tinha sido escrito em 1933, e junto com Casa Grande e Senzala e Ordem e Progresso, escrito em 1957, ele constitui uma trilogia de Gilberto Freire que trata da questão do patriarcalismo no Brasil, dos séculos e do tempo da colônia e também do Império no Brasil. Explicar um pouco para o nosso aluno o nome patriarcalismo, né? O que seria esse patriarcalismo? O que seria isso? Essa palavra, não é isso? Patriarcalismo lembra a palavra pai, né? O pai. O patriarca era o pai como centro daquela sociedade, um pai que mandava e desmandava na casa e nos seus que ele tratava como objetos, que inclusive eram pessoas tratadas como objetos, como no caso os escravos e até as esposas e os filhos também, sobre os quais eles dominavam a ferro. E a fogo, né? A ferro e fogo, exatamente. Gostei muito quando o senhor falou aqui, ele tratava como objeto até como coisa, uma coisificação. E na tela nós temos aqui um pouco, né, sobre essa obra. Exato. O livro se divide em 11 capítulos e ele trata da paisagem social por uma narrativa que vai da chegada da família real em 1808, que a gente sabe, né, que os portugueses, no caso a família portuguesa de Dom João VI, chegou ao Brasil em 1808, precisamente no dia 22 de janeiro, e trouxe para o Brasil uma renovação, porque ele trouxe hábitos, ele trouxe comportamentos e papéis sociais que renovaram, que contribuíram para renovar a nossa política, a nossa economia, a nossa cultura, os nossos costumes. Inclusive, a chegada de Dom João, ela acelerou um processo que já vinha acontecendo desde o século XVIII, com o surgimento da mineração, que proporcionou já mudanças no cenário brasileiro. Então, a chegada de Dom João VI foi uma revolução ainda maior e contribuiu mais ainda para as mudanças ocorridas no Brasil. Lembrar que também é um ponto só para acrescentar, que Dom João VI, quando chega ao Brasil, ele traz escolas, faculdades, jardim botânico, imprensa, etc. Né? O Brasil passa essa mudança. Muito interessante. E na tela nós temos aqui essa parte, não é isso? Que o autor, Gilberto Freire, ele busca estudar a nossa formação social sob o regime da economia patriarcal. Exatamente, o patriarcalismo era que dominava, e a gente sabe que o patriarcalismo ele era pessoalizado. E com a chegada de Dom João, a pessoalização vai perdendo força, que já vinha, como eu falei, já vinha perdendo desde a mineração,
com a chegada de Dom João se acelera mais ainda essas transformações e o que era pessoal, o que era personalizado passa a ser universalizado, passa a ser mais aberto para a sociedade. E aí tudo começa a mudar mais ainda no cenário brasileiro. E é importante lembrar que Gilberto Freire, pernambucano, sociólogo, da Casa Grande Senzala, Açúcar, né? O senhor lembra da obra Açúcar que o senhor falou aqui outrora? Exatamente. As relações por cima da questão da cana-de-açúcar, não é isso? E essa obra Sobrados e Mocambos, no caso é a casa, não é isso? É a casa, exatamente. Aí a gente vai ver uma coisa muito importante. Assim como a gente viu no período, na aula passada, quando a gente gravou aqui, né, sobre o livro Açúcar, a gente viu que o açúcar exercia um papel muito forte, né? Ele era um elemento identitário, identificador da sociedade, sobretudo da sociedade pernambucana, nordestina, aqui no Brasil. Em Gilberto Freire, em Sobrados e Mocambos, assim como também tinha sido em Casa Grande e Senzala, a casa passa a ser o foco da questão e a casa passa a ser o elemento identificador, né? Em Sobrados e Mocambos, nós temos ali, precisamente no livro, na narrativa que Gilberto Freire vai fazer, nós temos a transição, porque ele vai narrar, ele vai contar a transição, porque justamente se Sobrados e Mocambos vai narrar a queda do patriarcalismo, como o próprio Gilberto Freire pretendia, a gente vai perceber que ele vai mostrar a transição da atividade açucareira para a atividade mineradora. Ele vai mostrar o surgimento do urbanismo, do setor urbano na sociedade brasileira, que até então era uma sociedade de latifúndios, uma sociedade rural. Então, o que era rural torna-se urbanismo. Ô professor, algo interessante aí é a questão que outrora ele viu o açúcar, agora a casa, a questão sociológica, né? Isso, essa relação. Professor, mas nós temos aí em Gilberto Freire uma certa polêmica, que eu gostaria que o senhor pudesse até citar. Há uma polêmica sobre ele, né? Exatamente. É que a visão que Gilberto Freire apresenta, né, da relação dos senhores de engenho e os escravos, Gilberto Freire retrata como uma relação doce, uma relação adocicada, em que o senhor de engenho ele deu certa liberdade, ele ajudou de alguma forma, ele contribuiu com o desenvolvimento dos escravos, o que não corresponde à realidade. A gente sabe, e aí vem a chamada teoria da democracia racial, né? que Gilberto Freire parece realmente propõe, apesar dele não querer aceitar, mas os fatos, né, os escritos dele explicitam isso, demonstram isso. E a democracia racial, que é essa relação doce que houve aí na colônia e também no começo do Império, não corresponde aos fatos, porque não foi uma relação doce, foi uma relação de opressão, de massacre, de humilhação a que se submetiam os escravos. Mas também é importante lembrar, estudantes, que ninguém está desmerecendo a obra dele. Lembrar que é uma obra vasta, como já falou aqui, a questão do açúcar, Casa Grande, Senzala, um outro trabalho que depois vamos discutir no quarto bimestre, que vai ser Ordem e Progresso, mas lembrar que tudo na vida existem o quê? Pontos positivos, pontos negativos, existem a crítica, essa é a crítica que se faz. Essa é a crítica, e que por outro lado também tem um ponto positivo em Gilberto Freire, é que ele discordou já na década de 30, né, quando ele escreve Casa Grande e Senzala, e posteriormente ele escreve Mocambos, né, Sobrados e Mocambos, ele vai fazer uma oposição à teoria que reinava, que predominava na época, que era a teoria de que a relação ou mistura de raças, né, era um ponto negativo da sociedade brasileira, que isso contribuía para o atraso do Brasil. Gilberto Freire vem mostrar, através de Casa Grande e Senzala e também de Sobrados e Mocambos, ele vem mostrar que isso não procede, que isso não tem base científica e que, na realidade, a relação, a mistura de raças, em vez de ser algo negativo, é um ponto positivo da sociedade brasileira que, consequentemente, contribuirá para o avanço da sociedade. É uma visão determinista. Ele quebra com essa visão determinista
de raças. Na tela? Na tela nós temos aí Gilberto Freire, uma frase dele que ele fala da sociologia da casa brasileira. Assim como a gente viu no livro Açúcar, a sociologia do açúcar, a sociologia do doce, em Sobrados e Mucambos, aqui, assim como também em Casa Grande Senzala, nós temos a sociologia da casa, porque Gilberto Freire vai passar a compreender que a casa e que a partir da casa a sociedade brasileira se desenvolveu. Interessante, professor. Eu acho assim, depois dessa sua explanação que está ocorrendo, claro, eu convido os nossos estudantes, quando andarem pelas ruas do Recife, de suas cidades, começaram a observar a construção das casas, não é isso? A questão como se organiza a casa, a sala, a cozinha, não é isso? Geralmente a senzala, claro que as casas antigas lá atrás, né? Então tudo isso tem uma sociologia por detrás. Tem toda uma sociologia por trás de tudo isso, porque a casa vai ocupar o lugar central. Ela vai ser um elemento agregador, um elemento formador de sentimentos e um elemento formador também de costumes. Os costumes europeus que tinham sido importados, né, durante e depois da chegada de Dom João VI ao Brasil, vai sendo mudado o cenário brasileiro, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto cultural, como também nas próprias aparências das casas. As casas vão mudando de aparência e tudo aqui no Brasil vai se europeizando, vai ganhando caracteres europeus. É uma tentativa de urbanizar o Brasil a partir da imitação dos aspectos europeus. Essa europeização do Brasil, ela foi analisada em muitas obras posteriormente, né, a esse período, inclusive depois de Gilberto Freire, e foi visto com olhares diversos que refletiram sobre essa realidade. Mais uma vez eu me toco nesse ponto, como ele teve a sensibilidade, né, isso, de olhar para a casa e entender que a casa é construída, é arquitetada, é tecida de acordo com uma ideologia, se assim posso dizer. Exatamente. É algo forte, né? Exato. Por isso que ele ficou conhecido como sociólogo da casa brasileira, exatamente porque ele percebeu que a casa brasileira ela reflete a ideologia vigente na época. Quem hoje contempla, quem hoje olha uma casa aqui no Recife, no centro do Recife, por exemplo, com estruturas europeias, você percebe o que estava por trás ideologicamente daquelas construções. É como a ideologia do açúcar, a ideologia da Casa Grande e da senzala que está por trás, e agora a ideologia da casa, como a casa é organizada, é tecida. E o senhor falou bem, não é? A questão do espírito europeu, não é isso? Europeizada, não é isso? Exatamente. Em Sobrados e Mucambos, na tela, Gilberto Freire mostra 7 tipos de habitações comuns que aconteceram durante o século XIX. Porque o livro ele vem contar, fazer uma narrativa da queda do patriarcalismo no Brasil, do final do século XVIII e início do século XIX. E como vocês veem aí na tela, nós temos o sobrado, que eram as casas dos senhores de engenho, dos senhores da Casa Grande, que eles tiveram que migrar do setor rural para a cidade, e na cidade eles foram construindo não mais as casas grandes, mas os sobrados, que também eram grandes, né? E temos ali, segundo Gilberto Freire, o sobrado da esquina, a casa térrea, o chalé, o cortiço, o mucambo, a casa do sítio ou a chácara, na casa do sítio ou a chácara. Então, todos esses ambientes, todas essas casas refletem as ideologias existentes na sociedade do século XIX aqui no Brasil. E o mucambo, né, que era a palavra mucambo, né? A palavra mucambo, ela significa esconderijo. Significa esconderijo. Na realidade, foram as casas construídas pelos escravos quando eles deixaram de ser escravos e migraram para a periferia da cidade, e lá eles construíram os seus alojamentos, as suas casas, e nos mucambos eles viveram sempre em situação pobre a que foram submetidos por causa do preconceito existente no Brasil. Na tela aí nós temos aqui Gilberto Freire faz uma avaliação, e aí no livro Sobrados e Mucambos ele vai fazer uma clara avaliação, fazendo comparações
O livro é cheio de comparações, o livro é cheio de contrastes, a apresentação de contrastes. Ele fala do pobre e do rico, ele fala do sobrado e do mucambo, ele fala do homem e da mulher, ele mostra o senhor e o escravo, ele sempre vai mostrando os contrastes. A zona rural com a zona citadina, né, como no caso com a zona urbana, ele vai mostrando a casa maior em relação com a menor, as duas em relação com a rua, com a praça, com a terra, com o solo, com o mato, com o próprio mar. Então ele vai sempre fazendo comparações e ele vai mostrando que os burgueses que estavam, né, chegando da Europa, né, com a chegada de Dom João VI, eles vão construindo no Brasil uma outra sociedade, como já falamos aqui, europeizada, né, com elementos da cultura europeia, e a aristocracia, então, que governava a zona rural, ela migra, então, para a zona citadina, para a zona urbana, e vai ganhando aspectos novos. Na tela aqui nós temos um chalé, né? Exato, aí nós colocamos uma imagem de um chalé para vocês verem mais ou menos. Aí é um chalé lá de Casa Amarela, aqui do Recife. Então, um exemplo de uma habitação, a tipologia edificatória mostrada por Gilberto Freire, que mostra as hierarquias existentes, né? As casas, elas mostravam as hierarquias, como ainda hoje mostram, né? Você vê uma casa muito bem construída, você sabe que aquilo ali é uma casa de quem tem dinheiro. Um mucambo, uma casinha humilde, uma casinha simples, você identifica aquilo como uma periferia, como casa de gente pobre. Interessante é o seguinte, gostaria que o nosso estudante soubesse, não é a casa em si, a casa, a construção apenas, é a casa e as relações que permeiam essa casa. Todos os aspectos físicos, morais, culturais, sociais vão se refletir, inclusive nas vestimentas. As vestimentas vão mostrar também o poder e o status da pessoa. Por exemplo, as senhoras, como a gente vai ver já, tem uma imagem que eu coloquei, as senhoras vão se trajar com roupas europeias, inclusive com penteados europeus, enquanto que os pobres, né, principalmente os escravos, vão andar com roupas simples, vão estar nas ruas, e os senhores vão estar dentro de casa. A rua passa a ser o lugar do perigo por causa do escuro, por causa do deserto, por causa de tudo. Ô professor, e aqui nós temos uma fotografia de um sobrado. Exato. Sobrado, né? Uma imagem de um sobrado aí que eu tirei do livro mesmo, né, do próprio livro de Gilberto Freire, que foi desenhada por Lula Cardoso Aires. Que já mostra essa questão, olha aí, o poderio da casa. O poderio da casa, a casa do sobrado, que não poderia ser diferente, né? A casa pomposa, né? Mas eu estou falando bem essa questão dessa representação, certo? Da casa, das pessoas que ali viviam, certo? Também gostaríamos de conhecer agora aqui um pouco dos mucambos. Na tela, vejam aí. Olha aí um exemplo de mucambo aí, que é do Nordeste aqui brasileiro, que mostra um mucambo feito de sapé, coberto com capim-açu. E aí é um desenho, inclusive, do poeta Manuel Bandeira, né? Pernambucano também, né? Aí nós temos aí um exemplo de um modelo de uma construção de um mucambo no século XIX do Brasil. Então a gente percebe que por aí você identifica. Veja que a casa torna-se realmente um elemento identificador da sociedade. Aí a gente vê que essa sociedade aí é uma sociedade sem recursos financeiros. A elite não morava aí, né? A elite não moraria no lugar. Aí você vai entender a casa grande, no caso, e o mucambo, não é isso? Esse contraste. Interessante. O próprio livro, o título já traz essa contradição, esse mostrar, certo? Diferente, essa relação. Exatamente. E aqui nós temos mais um pouco ainda, né? Aí nós temos um exemplo de um mucambo de madeira, que também, né, gerando as periferias brasileiras. E assim a gente vai compreendendo, a partir desse estudo, a gente vai compreendendo como foram construídas as nossas periferias, como foram construídas as nossas favelas de hoje, né? A gente faz um olhar para trás e começa a reconhecer o passado do que nós temos hoje, né? A realidade que nós temos aqui em todo o Brasil, das periferias, das favelas, o seu começo, sua origem, o seu embrião foi exatamente assim. E aqui nós temos a antítese, né? A contradição, olha aí na tela. Antítese, exatamente. Sobrado e o mucambo. Sobrado e o mucambo, que também é uma imagem do capítulo 5 do livro Sobrados e Mucambos, que eu tirei essa imagem para colocar, fazendo exatamente o contraste
do Sobrado e do Mucambo. Interessante que esse nosso bate-papo ele traz muito essa questão de lembrar da arquitetura, da sociologia, da história. Ele traz tanta coisa da literatura, tá, né? Por assim dizer. Então, Sobrado, Mucambo, essa questão do contraste. E o senhor falou dessa europeização. Na tela, nós temos aqui. Aí, nós temos um penteado e um traje aí que revela exatamente uma influência estrangeira, né? A mulher vestida, a moda estrangeira. Então, você percebe que os costumes, as vestimentas, os penteados, toda a cultura, tudo vai se transformando no Brasil. E possivelmente também faço uma análise aqui. Veja aqui o cabelo amarrado. Possivelmente é uma senhora casada, uma senhora, né, casada, né? A roupa Exatamente. fechada. E bem, é uma vestimenta aí bem diferente do nosso clima, né? Do nosso clima, exatamente, que se contrasta com o clima brasileiro, o clima tropical brasileiro. Então, veja que a europeização ocorrida no Brasil, ela escapa, ela foge da nossa realidade, né? Porque um lugar quente, um ambiente quente que não propicia Mais uma vez, tipo de vestimenta desse, né? veja aí, olha, só para os nossos estudantes observarem um pouco aí essa questão da vestimenta. Certo? E assim a gente prossegue, né? Nesse livro. Exatamente. Segundo Gilberto Freire, esse patriarcado, como nós já vimos falando, né, que ele quer mostrar a decadência dele, ele é típico do Nordeste açucareiro, ele constitui uma família composta de sujeitos sociais diferentes, porque na Casa Grande havia o espaço da família, né, dos filhos, da esposa, do patriarca. Lá atrás, ainda dentro, né, do seu conglomerado, existia também a casa dos escravos, onde eles moravam lá atrás, né? E ali eles geraram filhos bastardos também, porque o patriarca era aquele que que não era monógamo, melhor dizendo, ele era polígamo, porque ele tinha sua esposa, mas ele tinha relação com as escravas, e daí gerou exatamente o mestiço brasileiro. Então, o mestiço brasileiro, que com a europeização do Brasil foi se modificando, foi crescendo, e o Brasil começou a tomar novos rumos, o surgimento, o desenvolvimento dessa relação do senhor de engenho com as escravas gerou um mestiço que foi ganhando espaço, porque quando o Brasil ele começa a se modificar à medida que a Inglaterra, que dominava o mundo na época, a Inglaterra ela cobra do Brasil, principalmente de Dom João VI, né, quando ele chegou. Pouco tempo depois que ele chegou, ele já colocou o acordo com a Inglaterra de que um dos objetivos seria acabar com a escravidão no Brasil, porque o mundo estava se industrializando. Então precisava de mão de obra para trabalhar nas indústrias, mas mãos de obras livres. Então, com o fim da escravidão, o negro migrou para a periferia, criando os seus mucambos, mas o mestiço, que era o filho da relação do senhor de engenho com as escravas, foi que ocuparam os espaços nas indústrias que chegaram ao Brasil. Professor, o senhor fez uma explanação belíssima, brilhante sobre o tema. Deu vontade de estudar, de ler Sobrados e Mucambos aqui, analisar a sociologia da casa. E o professor, eu gostaria que o senhor finalizasse dando aí um desafio ao nosso estudante. Que desafio o senhor poderia propor? Eu gostaria, né, de propor aos nossos estudantes que busquem conhecer Gilberto Freire para tentar compreender a nossa realidade. Muitos dos nossos alunos, professor Robson, eles são de origem pobres, né? E muitos deles vieram desses lugares periféricos e, portanto, conhecer as nossas origens é muito importante. Então, conheça as suas origens. Pois é isso, minha gente. Um forte abraço. O professor voltará aqui em um outro encontro para falar também de novo Gilberto Freire. Um forte abraço.